Olá! Bem-vindos à quarta temporada do Afoitos. Aqui Sérgio Lima, vocês estavam com saudade, pode falar. Comenta aqui que vocês estavam com saudade do Afoitos. Agora, hoje, a gente começa a primeira temporada com um grande amigo meu, grande profissional que eu admiro, que revolucionou a sua primeira área de atuação. Hoje em dia, ele é muito mais empreendedor, empresário, visionário. É um cara que eu acompanho nas redes sociais, aconselho vocês a seguirem ele depois, tá? Que fundou a ProSolute, uma legal fintech, que ele vai explicar para a gente exatamente o que é. E cada dia mais eu tenho mais orgulho da trajetória que esse cara tem e também da mentalidade que ele prega. Um cara muito pragmático. Bem-vindo ao Afoitos, Rodrigo Valverde, meu amigo querido. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, viu? Super prazer estar aqui também. Já vou começar sendo muito transparente. A gente estava ali batendo um papo no bastidor antes de entrar aqui no estúdio e eu perguntei para ele, cara, o que você está fazendo, né? Porque, primeiro, ele é um advogado brilhante. É um advogado brilhante, mas que eu acho que ganhou tanto dinheiro, né, com a advocacia, que agora resolveu realmente só empreender. E aí, perguntei, o que você está fazendo? E aí ele foi e me contou um pouquinho do que ele está fazendo. Eu queria que você contasse aqui para a turma, para atualizar, e depois contasse o que é a ProSolute. Legal. E eu acho que os assuntos, eles se conectam. Uhum. Então, tem 3 negócios no Brasil que eu acredito. O primeiro é crédito, o segundo é crédito e o terceiro é crédito. Então, na essência, é isso. Então, eu passei muito tempo como advogado, mais de 15 anos como advogado, e eu fui um advogado que assessorava empresas e empresários. Ou seja, eu fazia compra e venda de empresas, o M&A, mercado de capitais, abertura de capital na bolsa, lançamento de bondes, debêntures. Então, você assessora a empresa, então vai fazer um follow-on, uma operação, que seja um volume financeiro representativo, e às vezes o empresário também. Por que decisão que eu tomo? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? Vou brigar com o meu sócio? Quais passos eu tenho que fazer? E normalmente o perfil do advogado é um perfil muito técnico. E todo cara muito técnico no Brasil, com a OAB, ele vai dizer não. Não pode, tem risco, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Então, como era um cara classe média, ou seja, não era pobre, mas também longe, mas muito longe de ser rico, eu falei, cara, para eu conseguir crescer, eu preciso fazer com que esse não vire um sim. Então, isso fez, com muito treinamento, que com minha mente ela precisasse buscar soluções. Então, como é que eu transformo aquele não num sim? Não pode dessa forma. Então, de que forma pode? Como é que a gente consegue fazer isso? Então, porque dizem que um bom advogado te ajuda a prosperar, a enriquecer muito mais rápido. E o bom advogado é o advogado que faz isso. Né? Que não só diz não, mas que transforma um não em sim ou um talvez. Ainda mais no Brasil. Exatamente. Ainda mais no Brasil. Se você não for criativo no Brasil, você está fadado ao fracasso. Porque tem tudo para dar errado. Então, empreender no mundo é difícil, concordo. Empreender no Brasil é mais difícil ainda. Então, a analogia que eu faço é, empreender é tipo arco e flecha no alvo. É super difícil você acertar ali o centro, o meio do alvo. A diferença é que a galera pega o alvo e fica mexendo no Brasil. Então, se acertar já é difícil, com o alvo móvel fica, quase impossível. Então, um empreendedor no Brasil, ele é normalmente um pobre. Por que ele é um pobre? Porque ele não tem dinheiro, ele não tem um bom emprego, esse cara não tem nada, fala, cara, só me resta empreender. Então, o Brasil é o pai dos empreendedores, a gente fica feliz, não é para ficar. A gente empreende porque a gente não tem emprego, a gente não tem condições de tocar construir uma carreira sólida. Zero! Zero é bem difícil. Então, o cara empreende por isso. Então, esse é majoritariamente o perfil do empreendedor. O outro perfil é o doido. Então, esse cara, ele é um doido. É o meu caso, por exemplo. Pois é. Então, ele quer empreender e continua empreendendo, só maluquice. Não faz sentido, só maluquice. Eu sentava na semana passada, uma mulher, ela foi executiva durante muito tempo. Ela era vice-presidente Latam da empresa dela. Pô, mulher fenomenal, cultura. Chegou ali na casa dos 40, aquele momento reflexivo que Jung, inclusive, aborda esse assunto de uma forma bem interessante. E ela falou, não, agora eu quero empreender. Cara, tem 1 ano que ela montou a empresa. E ela me confidenciou. Ela falou, poxa, todo dia eu acordo. Eu falei, por quê?
Eu estava tão bem, mas por quê? E esse é o lance engraçado da coisa, que na hora que você começa a empreender, você não se vê trabalhando para outra pessoa, mas nunca na sua vida. Porque quer queira, quer não, você está ali no volante, você pilota aquilo. E isso gera uma adrenalina, isso gera uma ambição, isso gera uma forma de pensar, dormir, acordar e agir, que você dificilmente sai dessa loucura. Uma falsa liberdade, né? Uma falsa sensação de liberdade. Total falsa. Eu tenho um amigo que ele também era executivo de uma multinacional muito grande e foi empreender. Quebrou. Porque... Vai quebrar. Porque achava que era a mesma coisa do lado de fora do que dentro de uma operação tão grande que você tem o melhor advogado, melhor contador, melhor vendedor, né? Uma empresa multinacional contrata um time de campeão. Então, ele era o técnico dessa seleção. Quando ele sai, ele tem que montar o time dele, que ele vê a realidade, como funciona a mecânica no Brasil, para aprovar algum projeto, né? A gente sabe como funciona. E aí... quebrou completamente, cara. Uma carreira bem sucedida. Esse foi um dos grandes erros que eu cometi na minha vida. Quando eu exerci a advocacia, eu montei um escritório, fui ganhando, fui crescendo, etc. Aí eu falei, cara, eu tô o campeão da Série B. Eu preciso jogar agora a Série A. Então, qual foi a estratégia? Pegar sócios de escritórios grandes, ou o cara que era sênior, que estava ali na antessala para virar sócio. Falei, pô, vou trazer esses caras para o meu escritório, fazer ali um partnership, porque esse cara vai conseguir brilhar, ele vai ter mais liberdade, ele vai ter mais fome, vai ser um negócio dele, etc. Conceitualmente, o negócio é brilhante, a ideia é bacanérrima. O que eu fui aprender? O cara está acostumado a jogar polo aquático. Ele não está acostumado a jogar futebol. São esportes diferentes. Então, o cara performava muito, por exemplo, no Piero Neto. Mas lá o cliente cai do céu. O cara recebe cliente, recebe demanda, precifica, trabalha e entrega. Quando você vai empreender num escritório pequeno ou médio, você precisa caçar. O cara não aprendeu a caçar. Então, como é que você vai ensinar esse cara a caçar? Esse cara está acostumado a, inclusive, ser desrespeitoso com o cliente. Fala, não, o cliente espera, o cliente aguarda. Eu falei, oi? Eu que vim de baixo? Eu falei, como assim o cliente espera? Eu espero o cliente. Então, isso deu... lógico que tem erros e acertos em cada jornada. Então, por um lado, eu acessei deals e negociações e clientes que eu não acessava antes, mas, por outro lado, todos eles fracassaram. Então... porque no final do dia, o cara que prefere ir lá ter a secretária que marca a reunião e isso que funciona, e o cliente que já chega porque vai atrás da bandeira. Eu fui entender o porquê que isso acontece também. Então, o gringo, ele quer um escritório que entregue um bom serviço. Então, enfim... No meu mercado um pouco assim, porque quando você vai atender uma grande empresa, ele quer a multinacional, porque se der cagada, ele contratou o melhor. Pois é. Né? Não, ele mesmo que seja 6 vezes o preço e, eventualmente, metade da qualidade. Exato. Isso acontece. O cara não quer perder tempo, ele quer ter aquilo que a gente chama do cover S. Fala, não fui eu. Eu segui aqui as melhores práticas. Compliance, fiz tudo. Pois é. Então, isso acontece. Mas é um erro acreditar que o cara que joga bem numa grande empresa, ele vai performar numa empresa menor. Isso é um erro. Isso raramente acontece, inclusive. Não, e culturas também, né? Igual eu estava conversando agora com o pessoal que eu trouxe para dentro da minha operação e eles tinham outro estilo de trabalho. Uma agência menor, eles trabalhavam híbrido, home office, e eu trabalho presencial o tempo inteiro e eu estou sempre com fome de gerar negócio, de entregar e tal, me preocupo com o meu cliente. O que a maioria entrega em 30 dias, eu entrego em 2 e assim. E eu estava conversando com eles. Eu falei, olha, ou vocês se adaptam, ou a gente tem que seguir caminhos diferentes, porque não tem como. Só que eu cresço numa velocidade muito maior que vocês, justamente por isso. Porque eu tenho muito mais fome, muito mais determinação. Você usou uma palavra-chave e essa, para mim, é a grande dica. Fome é algo que você não ensina. Você pode ensinar o cara a fazer um bom contrato, uma boa peça publicitária. Você pode ensinar o cara tecnicamente muita coisa. Mas fome, você não ensina. Se o cara não tem fome, ele não vai ter fome amanhã. É muito difícil. Ele foi criado... Pare e pense. Agora começamos a divagar sobre muitas coisas, mas na escola, você tem que ficar quieto, sentado, ouvindo para repetir aquilo. É quase um robô.
Eu sempre fui um indisciplinado na escola. Era um cara querido pelos professores, mas indisciplinado. Isso explica um pouquinho esse lance do empreender. Você precisa ser disciplinado. Se você cumprir todas as regras no Brasil, você está morto. Então o cara lá está acostumado a cumprir várias regras. Então como é que ele vai ter essa ambição? Ele não aprendeu esse negócio. Eu já vi transformações já raríssimas. Então um cara, por exemplo, aquela autoestima mais baixa, mais contido, não fala alto, é tudo não. Esse cara começou a fazer jiu-jitsu, esse cara criou autoestima, porra, teve umas porradas na rua, poucas, mas teve. Então o cara falou, beleza, agora essa história mudou. Porra, não pegava mulher nenhuma, passou a ser pegador. Então o cara mudou. Mas é raro. Você precisa ter um clique ali. Né? Senão você está acostumado a só obedecer e a não dar o passo além. E tudo que a gente precisa numa empresa, em especial se você é pequeno ou médio, é um passo além. A empresa grande, não, essa empresa precisa se inovar. Com quem? Com esse time de executivo que está acostumado a ser executivo, ele prefere entregar pouco e não ser demitido do que correr o risco de tentar entregar mais e tomar um prejuízo e ser discriminado, demitido, etc. Abrir mão do conforto, né? Coisa porque não adianta. Existem escolhas. Ou você se torna um cara realmente empreendedor e realizador, ou você vai buscar o conforto. É o que você falou, no Brasil, não, o Brasil não é para amadores. Claro. Né? Então... Contar a história do Banco Bradesco. O Banco Bradesco tinha um processo, eu não lembro exatamente os valores, mas era algo como R$2 milhões que ele tinha que pagar. E já estava a 30 dias do pagamento. Tinha pouquíssimo tempo para pagar, não tinha mais recurso, sabe? Caixão e vela, o padre vindo lá para rezar e beleza, e desce o caixão. O advogado, por iniciativa própria, não era o dono do escritório, era um advogado pleno. Ligou para o advogado do autor, falou, cara, vamos fazer um acordo. Como assim? Parará. Fechou em 1.200.000. O cara economizou R$800 mil numa causa de 2 milhões a 30 dias do pagamento. Mandou para o Bradesco. Super vitória do cara. Resposta do Bradesco. Quem mandou você fazer esse acordo? Você não tinha autorização, você não tinha alçada para isso. Então, o Lazarento, ao invés de ficar feliz que ele economizou 800 mil para o banco, ele estava puto porque ele fez algo que estava fora da alçada dele. Então, não, se fugiu ali, depois vai me dar um trabalho, vou ter que explicar. E se é 800 mil, não é dele. Se você faz isso numa empresa de dono, o cara lhe agride. Você fala, meu irmão, sério que o cara economizou 800 mil e você está dando um esporro nele? Não, esse cara não é demitido, esse cara é agredido, e com razão. Lógico. Mas enfim, são as burocracias do mundo moderno. Rodrigo, o que é uma legal fintech? Boa pergunta. A ProSolute é uma empresa que trabalha com crédito. O que a gente faz? Antecipa um recebível judicial. Então, o cara tem um processo trabalhista de R$100 mil e ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos para poder receber. Daí, o que a ProSolute faz? Eu antecipo esse valor para você, como se fosse um cheque pré-datado e eu vou antecipar isso para você. É a mesma natureza. Com a diferença que um processo, você não tem uma data para pagamento. Então, você pode ter greve na Justiça do Trabalho, aquele processo pode demorar mais ou menos, o juiz sai de férias, o juiz é interditado. Bicho, tudo pode acontecer e acontece na Justiça. Então, existe um grau de incerteza com relação ao prazo. Existe um grau de incerteza também com relação ao valor. Então, o cheque, um precatório, é devo R$100 mil. A Justiça do Trabalho, você pega o mesmo processo, você manda para 3, 4 contadores diferentes, ou peritos judiciais. Você tem 4 números diferentes. Exemplo. Olha, como é que eu calculo a capitalização desse processo? Tem um cara que olha e fala, Selic em 2024 foi 10%. Então ele vai e marreta 10% e vai calculando assim. Tem um cara que é um pouco mais técnico, ele vai fazendo aquele acruamento mês a mês, que é o mais correto. Então você tem formas e formas de calcular, então isso gera uma distorção. Falando sobre o Brasil não é para amadores, o método de correção de um débito trabalhista atrelado a um processo trabalhista foi sempre a TR. Aí vai vendo como o Brasil funciona. Aí a TR passou a ser 0, por circunstâncias que não convém. Aí o juiz falou, poxa, é injusto uma correção ser pela TR, dado que a TR está zerada. Aí o juiz de caneta falou, cara, é o IPCA, IPCAE na verdade.
começou a corrigir pelo IPCA. Então, você tinha um processo que era TR, um processo que era IPCA-E. No final das contas, você não sabe. Aí você, gringo, quer comprar uma empresa brasileira, qual é o tamanho da contingência dessa empresa no aspecto trabalhista? Olha, entre 100 e 200 milhões. Como assim? Não, depende da forma. Como assim depende? Então, isso foi para o STF. STF, é TR ou IPCA-E? Porque está uma bagunça. Eis que, de repente, não menos que de repente, na calada da noite, 18 de dezembro de um determinado ano, o STF fala, cara, nenhum nem outro, é Selic. Isso não estava nem em discussão. Então, da noite para o dia, a Selic estava 2. Então, o cara reduziu o tamanho do contingente passivo trabalhista das empresas da noite para o dia, 2%. Cara, mas de onde saiu isso? Não, é isso e vida que segue. Agora a Selic está 15. Então, e você acaba também com juros de mora. O que é o juros de mora? E aqui a gente está falando bastante sobre o Brasil. Uhum. O juros de mora é o que vem desde o Império Romano. Aliás, o Império Romano pauta boa parte dos nossos hábitos e costumes, inclusive, do ponto de vista legal. Se você, Serginho, pega R$1 milhão na minha mão e você não me paga, o juros de mora é uma punição. Eu preciso punir o Serginho. Por que eu preciso punir o Serginho? Para que o Serginho nunca mais faça isso. Uhum. É óbvio. Porque quando você não me paga, você está me ferrando. Aí outras pessoas não emprestarão dinheiro para outras. Aí você entra com um processo. Você está usando o dinheiro do contribuinte para mover a máquina do judiciário porque você é o caloteiro. Então o juros de mora é uma punição. Por isso que sempre houve a correção e o juros de mora. O juros de mora tem um caráter punitivo. A correção do dinheiro é a correção do dinheiro. Ou seja, como é que eu corrijo isso na linha do tempo? Você pode definir um critério. Se é IPCA, Selic. Se aí é que está. A Selic, na sua composição, o cálculo da Selic já tem juros de mora. Ah, não sabia disso. Pois é. Então, qual que é a diferença? Quando você... Selic e CDI é o mesmo número, tá? Uhum. A mesma coisa para esse nível de conversa que estamos tendo. Sim. Então, o que acontece? Você pega R$1 milhão hoje, na minha mão e não me paga, esse seu débito está corrigido a Selic. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai me pagar nunca. E eu tenho 200 casos que falam exatamente isso. O cara já virou para mim e falou, Rodrigo, eu te devo a Selic. Se eu for no banco, eu vou tomar Selic mais 4, CDI mais 4. Então, porra, é melhor ficar te devendo, é melhor ficar barrigando, porque é uma dívida selicada. Sim. Então, o Brasil, ele cria essa esquizofrenia. Ele cria esses absurdos. Se você não tem incentivo para me pagar, você não vai me pagar nunca. Então, o Brasil já era um país de maus pagadores em função da demora do judiciário, que existe até hoje. Eu, inclusive, tenho um processo que eu fiquei de comprar um imóvel e falei, cara, eu vou usar uma carta de consórcio. Combinei com o vendedor, falei, ó, só te compro dessa forma. O cara falou, beleza. Aí o consórcio, ele não pagou, eu processei o consórcio para que ele pague, e isso deve ter 6 meses. Assim, tem multa diária? Tem. Mas a multa diária é limitada a 60 dias. Mas, cara, se não houver uma constrição, um constrangimento do devedor, a gente não sai do lugar. Aí a gente vê... Teve um cara que foi num podcast, falou, não, porque o Brasil é um país de malandro, aqui tem muito processo contra a companhia aérea, tinha uns caras que fraudavam assim, assado. O que ele não diz? Porque todo dado, ele pode ser manipulado. Então, o que ele não diz? Que mais de 99% dos casos são reais. Tem menos de 1% que é fraude. E isso o gente boa lá não falou. Então, 99% dos processos é má prestação de um serviço. E que é real. Né? E para não ir longe, eu estava viajando. Segunda-feira foi meu voo. No domingo à noite, eu recebo a notícia de que eu estou na lista de espera. Eu fui colocado para fora do meu voo. Então, eu compro o meu voo há mais de 6 meses. Eu estou esperando embarcar, aí eu fui para a fila de espera. O que acontece com ela? Nada. Aí eu comecei a processar agora as empresas. Então, a prestação de serviço é muito ruim no Brasil em todos os aspectos, em especial a companhia aérea. Agora, juizado especial, por exemplo, você não tem custas, então você processa de forma gratuita, para a parte. Mas alguém está pagando essa conta. Somos todos nós, contribuintes. Por que você não tem uma multa pesada para quem faz com que o judiciário seja movido em função de problemas reiterados e repetitivos?
Se a gente tivesse uma multa de 10 milhões de reais por overbooking, ou por extravio de bagagem, ou 100 milhões de reais, você começa a mudar o comportamento da empresa. Poxa, é melhor consertar do que pagar essas multas. O que um diretor da Latam uma vez me falou? Rodrigo, menos de 2% dos clientes afetados pela má prestação de serviço processam. Eu falei, então, para mim faz sentido. E está certa a conta dele. Errado, do ponto de vista moral, mas está certa a conta dele. E agora com a dívida Selical, então, porra, está mais fácil ainda. Então a gente precisa mexer nas estruturas das coisas. Você conhece a história do Ford Pinto? Ford Pinto? Foi um modelo de carro criado nos Estados Unidos pela Ford, onde o tanque de combustível ficava na parte de trás do carro. Quando havia uma colisão de um carro atrás batendo no porta-mala do carro, o carro poderia explodir. Se explodisse, pegava fogo e as pessoas poderiam morrer. Uhum. Os engenheiros da Ford entenderam o caso e falaram, cara, quantos acidentes vão acontecer, quantos vão ter vítimas fatais, quantas dessas vítimas fatais vão processar e quanto que dá a multa. Esse caso é famoso porque tem um chamado Memorando Pinto, que é o memorando do modelo do carro. O memorando estava escrito Let them burn, ou seja, deixe eles queimarem. Que loucura. É ali o marco das indústrias milionárias de multas nos Estados Unidos. Porque o juiz deu uma multa pesadíssima na Ford, falou, pô, eu não quero que nunca mais alguém faça uma conta de que vale a pena mais você pagar uma indenização do que uma vida humana. Porque foi um sistema cruel que a Ford implementou e que a gente, por exemplo, viu no Dieselgate que isso ainda persiste, é da natureza do humano, você querer ter vantagem, ser mais esperto, etc. Mas o poder judiciário, ele é uma das estruturas que seguram, que fortalecem a sociedade, ele precisa funcionar. Quando a companhia aérea, veja as empresas mais processadas, sempre as mesmas. São bancos, empresas de telefonia, companhias aéreas, são as mesmas. E o cara não muda o serviço. Tem companhia aérea... Pelo contrário, piora. Tem companhia aérea hoje, que... hoje não, já tem alguns anos, que ela não tem uma mala extraviada. Ela tem um sistema de rastreio, não tem uma mala extraviada. Aí o cara me deixa de fora do voo, o cara me dá downgrade, o cara diz que meu ticket não vale, eu tenho que comprar passagem em cima da hora, e aí não foi problema do site dele, e vai. Então, assim, a gente tem problemas estruturais. Então, todo dado ele pode ser manipulado, e o Brasil é um país que a gente fala, pô, é feito para não dar certo, e é verdade. Na hora que você cria um incentivo ao mal pagador, isso aqui não tem regra. Eu estava agora em Miami e eu vi uma história interessante que é o seguinte, um amigo meu, ele trabalha com imóveis, é corretor, e ele alugou um imóvel para um brasileiro. E é um ambiente assim, que todo mundo conhece todo mundo. Então, eu cheguei nele porque um amigo meu indicou, e aí de repente eu indico você. É mais ou menos assim que funciona. Beleza. Aí o brasileiro deu um cheque pro cara e falou, deposita dia tal. O cara falou, ótimo, não tem problema nenhum, tá tudo bem, etc. Era um cheque de $30 mil. O cara sustou o cheque. Sustou. E a secretária falou, deve ter tido um mal entendido, tentou cobrar ele, ele bloqueou a secretária do cara. Aí esse amigo meu, ele foi ligar pro cara, o cara falou, pô, tô na reunião. O cara falou, pô, beleza, mas a gente tem um assunto aqui pra resolver. Pô, isso é muito chato. E desligou na cara dele e falou, bom, o cara tá me devendo. O cara me dá um cheque. Ele susta o cheque. E ainda é grosseiro comigo. Como esse amigo meu já mora nos Estados Unidos há 20 anos, ele deu o cheque pro advogado. Falou, resolve aí. O cara falou, beleza. Quando a citação chegou, o cara passou lá no escritório dele, ô, Roberto, o nome dele, ô, Robertão, como é que tá? Aquela força? Ele, pô, tá ótimo. Beleza, papo vem, papo vai. Ele falou, pô, então, aquele cheque lá, como é que faz? Ele falou, putz, cara, agora só com o advogado, liga pra ele e tal, acho que ele vai ser um cara razoável com você. Pô, é sério, não dá pra você me ajudar? Cara, não, nesse caso, não mais. O que acontece? Nos Estados Unidos, se você dá um cheque e você susta de má fé, você vai pagar até 30 vezes o valor do cheque. E se você não pagar, cadeia pro senhor. Esse cara foi condenado a pagar 20 vezes o valor do cheque. $30 mil, senhoras e senhores, virou $600 mil. $600 mil incomoda qualquer pessoa. Lógico. Qualquer pessoa. Óbvio. Mesmo um cara rico. Incomoda. $30 mil virar 600 de preju. Agora me pergunte,
Quando esse cara vai dar um cheque, vai assustar de novo? Nunca mais. E não vai chamar mais ninguém de chato. Porque é um sistema que funciona. É lógico. Aqui o cara dá 600 e, pô... Não tá nem aí. 12 anos de processo. 12 anos de processo. 12 anos, Sérgio. Eu não sei se você tá morando no Brasil. Você está vivo ou morto. morto, Tudo que né? você fez para não pagar também. Né? Você pode, inclusive, né, fazer com que fazem aí. Então a gente tem questões Coloca tudo estruturais. no nome de alguém. Pois é, que é comum, inclusive. Rodrigo, você, assim, como eu te conheço, você é amigo e tal, e eu fico vendo... Não, é verdade, é um cara que eu admiro, um cara super leal, inclusive. Até em alguns momentos da minha vida que eu precisei, ele estava lá. Então, faço isso a público aqui porque a gente tem que reconhecer. Rodrigo, eu fico vendo as pessoas com que você convive, algumas pessoas que você advogou, na época que você era advogado. A maioria dessas pessoas, elas são pessoas bem-sucedidas. A maioria. A maioria dessas pessoas são pessoas bem-sucedidas. Você atribui isso, de repente, a uma boa assessoria jurídica, ao perfil semelhante dessas pessoas? Como é que você consegue entender que você é um cara que faz parte desse núcleo de prosperidade, mesmo estando no Brasil e tudo isso? Depois eu quero entrar mais dentro dessa sua visão de Brasil, que eu acho que é importante. Mas o que você atribui isso? Essas pessoas, eu sempre tive com você e você sempre esteve perto de pessoas muito prósperas. Eu acho que os iguais se atraem e quanto mais velho você vai ficando, mais isso vai se tornando importante. E aqui eu não estou trazendo a mensagem que, então eu sou bem-sucedido, eu só quero andar com bem-sucedido. Não é isso. O que eu quero dizer é, você vai ficando mais velho, você vai buscando pessoas que tenham gostos parecidos, valores parecidos. Isso acaba se tornando algo caro para você. Ou seja, se não for, na minha atual conjuntura, ou eu estou com minha família, ou eu estou trabalhando. Então, qualquer convite que você me faça vai concorrer ou com o meu trabalho ou com minha família. Logo, eu não tenho tempo para perder. Então, não quero... Falando sobre a vida dos outros, eu nunca me interessei pela vida dos outros. Aí antes, quando alguém me falava uma fofoca, eu ouvia e falava, beleza. Depois eu comecei a falar, cara, você tá falando aí da vida da Maria, mas o que você tem a ver com isso? Hoje, eu tô num estágio que o assunto, quando começa assim, eu falo, por que você está me contando isso? Qual é o teu objetivo, né? Isso constrange muito mais, que a pessoa, realmente vira um fofoqueiro, fudeu. Então, assim, se não for pra você me falar alguma coisa legal, assim, não me fale. E se você é um cara que não fala coisas legais, eu não quero andar com você. Porque, cara, eu prefiro não fazer nada, e não fazer nada é super importante. Eu prefiro cuidar do meu filho, eu prefiro pegar minha filha na escola, eu prefiro tanta coisa. Agora a gente tem ChatGPT. ChatGPT é meu melhor amigo. Nossa, muito bom. Você vai fazendo perguntas e vai aprofundando, vai aprofundando. Você vai para lugares tão legais. Você tá me falando que Maria traiu João? Cara, eu tô nem aí pra Maria, nem aí pra João. Eu não sou a Maria, eu não sou o João, eu não tô nessa equação. A não ser que você queira me trazer alguma mensagem com isso. Rodrigo, cuidado. Sei lá, você tá vivendo um momento de muita prosperidade. Cuidado, o fulano traiu a mulher porque tava se achando bonito, que começou a ser assediado. Agora lá destruiu a família. Se você tiver uma mensagem... Então, não é o fato. Se tiver uma mensagem, beleza. Mas voltando para a sua pergunta. Sobre a história da prosperidade. Eu tenho um ranço de coaches e códigos e... pessoas que nunca fizeram nada a não ser distribuir curso. Mas o que eu percebo? Os hábitos são muito parecidos. Os caras não gostam de perder tempo. Os caras prezam a família. Como regra... prezam a religião, às vezes praticam um pouco, mas sabe qual que é o norte. E as pessoas trabalham muito. E também acho que tem um componente, são curiosas. Esse é o componente. Então, eu acordo cedo, eu trabalho muito, e eu tô curioso. Quando eu sou curioso, eu quero saber o que você faz, como é que você começou. E aí, já batemos um papo, você me contou sua história, achei muito legal. Então, então o cara saiu daqui, veio pra cá, então foi, legal, eu aprendo. Essa é a curiosidade. A curiosidade te faz ter perguntas, e as perguntas vão te levar a respostas. Respostas variadas, que você vai refinando. Com o tempo fica mais fácil. Então, todos têm um comportamento muito parecido. Agora,
das pessoas bem-sucedidas, eu acho que tem 2 tipos. Tem um cara que vai na bola. Eu sou um cara que vou na bola. Eu sou muito competitivo. Eu quero ganhar, não gosto de perder nem para o ímpar, mas eu vou na bola. Eu quero saber mais do que você. Eu quero ver o que você não viu. Mas eu não me finjo de desentendido. Eu não passo a perna em você. Nunca passei. Em ninguém. Eu prometi fulano. As coisas já mudaram? Já mudaram. Serginho, eu disse que eu vou te pagar 1 milhão dia 10. Já aconteceu de eu não ter 1 milhão. Serginho, não tenho essa grana. Me dá 3 meses. Vamos renegociar. Isso já aconteceu. Isso faz parte da vida. Não deveria. Quando você faz o compromisso, é para cumprir. Mas às vezes você pode. Isso eu tô falando nesse exemplo, mas, tem mais exemplo do lado de lá do que do lado de cá. Sim. Então, já aconteceu, mas na bola, isso de, mentir, falsificar, cara, zero lido com isso. Já fui bem enganado. Na semana passada eu recebi uma ligação, o cara falou, tô aqui desconfortável com a situação, parará. Eu expliquei a situação, dei o contexto. Eu falei, cara, agora aproveitando sua ligação, deixa eu te contar aqui quantos desconfortos você me fez passar. 1, 2, 3, 4, 5. Não, foi um mal entendido. Tô um pouco velho para essas coisas, né? Mas beleza. Falei, mas a propósito, o passado a gente não muda. Tem um desconforto aqui que você pode me ajudar hoje. Então, vamos consertar isso aqui? Preciso ver e tal. E aí, beleza. Aí, no dia seguinte, encontrei com um amigo meu. O irmão dele estava vendendo uma empresa para um fundo americano muito grande. Ele falou, Rodrigo, o pessoal lá se faz desentendido, aperta a sua mão, diz que está num jeito, manda um contrato diferente. Eu falei, entendi. Então, existe um conjunto de pessoas, um layer lá de pessoas, que eles adotam isso como hábito, como costume, de beleza. Agora, é que isso choca com preceitos muito fundamentais para mim, que é, por exemplo, você nasceu, na minha visão, que sou um cara católico, você recebeu um presente, que é a sua vida. Você recebeu um presentaço. Então, você é único. Sua íris é única. Sua digital é única. É exclusivo. Você é único. E o que você está fazendo com sua vida? Mentindo, passando a perna, para ganhar mais 1 milhão ou 100 milhões. Cara, não. E pra onde você vai, não é? Não. Eu vi um cara fechar um negócio e eu acho que esse cara botou uns 300 milhões no bolso. Mas ele roubou o sócio, um sócio minoritário, em 20 milhões. Eu falei, cara, pra quê? Pra quê? Assim, enfim, eu acho um grande desperdício com a sua vida. E se você acredita que existe um Deus, que esse corpo aqui que a gente está usando é um carro alugado, que você vai devolver ali daqui a pouco, a sua jornada ela fica diferente. Como é que eu posso fazer o bem, praticar o bem? Isso é dificílimo. Isso é dificílimo. Você fala, independente se Jesus andou sobre a água ou não, né? Mas você acredita que Jesus existiu? Com certeza. Fato. Beleza, até porque é um fato histórico. Se você concorda, essa é a minha percepção, que se a gente fosse resumir Jesus em uma palavra, seria um verbo, que é o verbo amar. Sim. É o seguinte, esqueça, não gosto de pegar. Jesus falou o seguinte, ame. Amai-vos uns aos outros. Ame incondicionalmente, perdoe 70 vezes 7, ame. Você fala, legal. Aí eu lhe pergunto, você ama de verdade? Não responda. Você vai dizer, amo. Você ama sua mulher de verdade? Você ama ela todos os momentos? Porque às vezes eu me pego brigando por conta de trânsito com minha mulher. Eu falei, rapaz, se eu tô brigando por conta do trânsito, por conta da toalha molhada em cima da cama ou qualquer outra coisa, eu não tô praticando amor. Então, assim, se é sua parceira, se é sua companheira e tem várias qualidades, você tá brigando por um assunto deste tamanho. Então, tudo isso só para dizer o seguinte, é difícil você se manter no amor. E aí você vai a Israel, você, enfim, pode fazer a Via Cruzes, etc. Aí você fala, cara, o cara que era o Filho de Deus, o cara que só trouxe uma mensagem por amor, de amor, o cara que foi julgado por crime nenhum, acusado por crime nenhum, julgado por crime nenhum, por conta daqueles movimentos dos judeus, com a bênção lá de Pôncio Pilatos, os caras açoitaram, torturaram, crucificaram, enfiaram a lança na costela do cara e as últimas palavras dele foram, perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Ele amou aqueles caras. Eu não tenho raiva desses caras. Senhor, perdoa. Então, assim, esse cara trouxe uma mensagem fortíssima de amor. E às vezes a gente, tô fazendo fofoca, eu tô amando?
Eu já tive essa conversa de alguém que falou, não, porque se eu por acaso encontrar a mulher do amigo meu traindo o meu amigo, eu vou contar e tal. Eu falei, fera, você tem alguma coisa a ver com isso? Você tá levando uma coisa de positiva, de repente o cara sabe, é a opção do casal. Exato. De repente o cara não sabe, a mulher só escorregou e de repente volta, acha o caminho dela. De repente o cara pode saber. O cara tira a própria vida por isso. Pode saber e pode perdoar. Aí quando você conta, ele fala, pô, como é que eu vou ficar perante os meus amigos? Então você tá levando desgraça para os outros. Não faça isso. Ganha, né? Se você tiver uma palavra de amor, faça. Se você tiver um pensamento de amor, pense. Se você tiver um já de amor, pratique. Se não, mas o quanto isso é difícil. O cara te passa a perna. Pô, eu tenho melhorado, mas assim, eu já fui obviamente roubado, ludibriado, aquele escritório de advocacia fui roubado. Bicho, eu queria ter um AVC de raiva. Porque, pô, era tão mais fácil você negociar comigo. Por que você tá adotando esse caminho? Aí a maturidade foi me mostrando. Rodrigo, você foi o primeiro cara a ser roubado? Não. Você será o último? Não. Então faz parte da vida adulta. Então eu que estou sendo imaturo, eu que estou querendo achar que o mundo gira de acordo com a minha tábua de valores. E não gira. Então isso é vida adulta. Então tem... E você não é responsável pelo que os outros fazem. Então, isso eu aprendi também, que você sabe um pouco da minha história, que não vem ao caso, o entrevistado é ele, mas isso acontece todo dia e a gente tem que lidar. E é o que ele falou, realmente. O quanto eu me preservo em termos de amor, em termos de pensamentos, isso não me afeta. Afeta muito mais ao outro, porque ele sabe que ele roubou, ele sabe que ele feriu, ele sabe que ele... E se ele não se importa, pior ainda. Aí é um ser humano que nem merecia estar aqui. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que foi uma das conversas mais libertadoras que eu tive, foi com meu pai, que meu pai ser militar, a gente tinha uma relação meio conturbada e tal, e hoje ele diz que eu sou o irmão mais velho dele. Que ele fez tudo certo, deu errado, eu fiz tudo errado e dei certo. Né? Meio que não é bem assim. Ele fez muita coisa... que deu certo, com certeza. Mas eu te falei para ele, pai, sabe o que me faz levantar todo dia da cama para fazer o que eu tenho que fazer, todos os dias? Ele falou, sei lá, meta, objetivo, seu sonho, seus filhos. Eu falei, não, a certeza que eu vou morrer. A certeza que eu vou morrer me faz levantar todos os dias e fazer o que eu tenho que fazer. Porque é o que você falou, é um presente. Essa vida é um presente. Eu acho... uma sacanagem eu ter o dom da vida, acordar todos os dias e eu desperdiçar, ficar empurrando as coisas com a barriga, ou permitir que a preguiça tome conta da minha vida, ou não realizar alguma coisa que eu tenho que realizar. E eu ainda fico pensando que quando eu não realizo a minha parte, eu ainda estou afetando outras pessoas que não tem nada a ver com isso. E a gente contribui direto ou indiretamente com os nossos comportamentos. Eu estava num casamento na Itália e o Guilherme Benchimol da XP, ele falou algo para esse meu amigo. Esse meu amigo me retransmitiu. Então eu virei pro Guilherme e falei, cara, você falou um negócio bastante interessante, você não tem a menor ideia que isso impactou minha vida e impactou. Então, aquilo que ele falou, pô, jamais imaginou que isso ia chegar em outras pessoas. Sim. E chegou uma mensagem super legal. Onde eu quero chegar com isso? Você está impactando pessoas todos os dias, com um bom dia ou com a falta dele. Com seu bom humor ou com a sua falta do bom humor. Então, e você está vivo por quê? Para levar desamor ou para levar amor? Então, é uma decisão que deve ser consciente, pensada, e é uma das razões pelas quais eu gosto tanto do catolicismo. Ele te convoca para a responsabilidade. Então, você tem que rezar para poder estar em Deus, buscar a Deus, que lá está a perfeição e não aqui. Ele te fala, cara, sua mulher tá brigando com você. Seu racional é, pô, que mulher chata, tá brigando comigo, para. O catolicismo fala, cara, será que não é um pedido de atenção? É lógico. O que você pode fazer por ela? Que tal dar mais atenção? Que tal rezar por ela? Que tal convidar ela a ir pra missa? Então, é só ficar reclamando? Então, eu acho o catolicismo, assim, um belíssimo caminho a ser seguido. Eu acho que o mundo, como ele é pendular, ora ele é mais fervoroso, ora ele é mais perdido de sexo, drogas e rock and roll, etc. E acho que a gente acabou de passar por uma guinada woke que distraiu famílias, lares e muitas das sociedades e está voltando para um caminho para a direita, que é o caminho que funciona. A maioria das pessoas que eu conheço estão mais preocupadas, talvez seja meu momento de vida também, né? Porque eu estou muito mais preocupado com a família do que com outra coisa, minha prioridade hoje é essa.
mas eu tenho visto, pelo menos das pessoas que eu conheço, uma preocupação muito maior com a sua família, né? E com isso que você falou agora, com o amor, com a reciprocidade. Não adianta nada eu ser bom pro lado de fora e ser péssimo pai de família, né? Então... Isso gera um outro assunto que é o seguinte, é normal, você tem filhos também, quando os filhos são pequenos, é normal você ter uma rotatividade de babá. Porque a mulher volta pro interior, porque não dá certo, por N motivos. 100% delas falaram, Rodrigo, você é um pai que eu nunca vi em nenhuma outra casa. E Serginho, entre amigos aqui, sei que tem espectadores, mas, cara, eu não faço nada demais. Eu gosto de dar o café da manhã dos meus filhos, eu gosto de levar eles na escola quando posso, eu gosto de buscar. Sou um pai presente. O que eu dou para eles? Presença. E a presença é muito importante. Mas eu não sou ultra excepcional. Cara, eu dou presença. Eu corrijo. Isso aqui é certo, isso aqui não. Ninguém fala alto na mesa. Como você respeite pai e mãe. Cara, esse negócio funciona há 10 mil anos. Então eu vou agora, não, filho, o que você gostaria? Ah, você está incomodado? Bichão, eu gosto de conversar, mas tem uma hora que tem que falar, ó, esta é a linha, e essa linha o senhor não cruza. Por que eu estou te contando isso? Porque, infelizmente, as histórias que eu escutei são muito ruins, de pais, em especial em São Paulo, que é onde eu moro. Então, as histórias são das babás que trabalham em São Paulo, dos pais ausentes, pai querendo viajar sem filho, aí vai pra festa e vai pra jantar e etc. Pai chega de viagem, não vai ver os filhos, se tranca no escritório da casa e fica trabalhando, tomando café e fumando. Aí o que acontece? Esses filhos, eles crescem sem amor. Se o pai não é presente, o pai não tá dando amor, não tá demonstrando amor. Do 0 aos 7 anos, mais importante ainda. Com essa história do menino que dá o xilique, joga o controle do videogame no chão e quebra. Aí a babá, seu fulano, ó, o menino quebrou aqui. Ele falou, compra outro ali, tá aqui o cartão, compra outro. Por que eu tô contando tudo isso? Porque a gente cria uma base, eu tô falando da classe privilegiada. Sim. Esses caras vão trabalhar, sabe onde? Na sua agência, na minha empresa. Ele tá achando que o mundo gira em torno do umbigo dele. Esse cara que não recebeu amor, onde ele vai buscar amor? Onde ele vai preencher esse vazio? Porque a ausência de amor gera vazio. Ele vai buscar na droga, no relacionamento abusivo, na velocidade, na arrogância. Então, a gente tem questões precípuas que antecedem tudo isso. Agora, você imagina um cara que é classe baixa, o cara que é pobre, o cara tem toque de recolher na favela, o cara, para trabalhar, essa história é real, o cara todo dia ou semanalmente vê corpos no chão. Aí você quer que esse cara vá trabalhar na sua casa, que seja educado, que seja discreto. Aí lembro da música do Gabriel Pensador. Aquilo que a vida me pede não é aquilo que a vida me dá. E isso foi transformador, porque isso começou a gerar em mim um sentimento de falar, cara, eu preciso contribuir muito mais do que nascer, crescer, enriquecer e morrer. Ser muito pobre para estar na lápide de alguém. Como é que eu faço para criar um ecossistema melhor? E aí, conectando com o mundo dos negócios, infelizmente, acho que o Brasil tem bases estruturais muito corroídas. Então, um judiciário ineficiente, corrupto, lento, o poder legislativo, assim, sem palavras descrever o nível de mediocridade. Deixa eu aproveitar e te pedir, assim, porque eu sei que você tem um grupo, né, a maioria empresários, provavelmente, que fazem parte do grupo, se não a maioria, se não total, empresários. Tem um amigo que, inclusive, faz parte do grupo, que te elogia muito, que é o Ronaldo Clay, mandar um abraço para ele lá de Brasília, que é teu fã. Onde toda vez que ele me vê com você, ele fala, pô, esse cara eu admiro muito. Você tem lá, e assim, pelo que ele diz, você tem muita coerência no que você posta nesse grupo. Eu não faço parte, vou ter que fazer parte desse grupo aí. Qual que é a tua visão pragmática, sem romantismo, do Brasil hoje? Olha, a visão do Brasil hoje, eu com 42 anos, é uma visão que, se você olhar para trás, por exemplo, o Beto Sucupira falou isso num vídeo que é famoso e de vez em quando as pessoas mandam umas para as outras, o Brasil não vai mudar. Sendo realista, você tem problemas de software e problema de hardware. O que é um problema de software? Você é um cara inteligente, você não entende nada de decoração, né? Mas
Se eu te levar para Milão, falar, Serginho, vamos esquecer Brasil, vou morar aqui na Itália. Você vai para Milão, você vai fazer 1, 2, 3 cursos. Cara, no X tempo, em 6 meses, você está decorando a casa de muita gente, fazendo um negócio legal. Sim. Porque você não tem um software da decoração, mas plugou ali, o cara inteligente abraça e vai. Porque a gente tem um problema de hardware. O cara é ruim. Então, eu não sei o que deixou aquele negócio ruim, mas tá ruim. Então, é aquele cara que você explica, o cara não entende. Então, você olha para os políticos, você olha o discurso do cara, o cara não tem coerência. O cara não junta Lé com Cré. Então, a visão realista é o seguinte, dado que o Brasil não vai mudar... E a política é a representação, é o espelho da sociedade, né? Quem está lá foi eleito. Pois é, então pelos animais, vote lá, pelas crianças, né? O palhaço que é... Pois é, pior não fica. Fica. Então, dado que você nasceu aqui, você está aqui, como é que você ganha dinheiro com isso aqui? Então, primeiro ponto, eu escrevi sobre isso outro dia. Uma anestesia política. Se é Bolsonaro, se é Lula, cara, esquece. Não vai mudar nada na sua vida. Historicamente, Lula, Bolsonaro, Dilma, teve gente que ganhou dinheiro, teve gente que perdeu dinheiro. Então esqueça isso, não perca seu tempo com isso. Aí eu estava no ambiente, só para ilustrar, mas era tipo, sei lá, um personal trainer, uma designer de sobrancelha discutindo a invasão dos Estados Unidos no Irã. Cara, assim, o pessoal não conhece nada de história, assim... dei só para dar o exemplo, óbvio que tem personal que tem cultura, óbvio que pode ter uma design de sobrancelha, mas não é o que se espera e não é a regra. Então, cara, eu não quero me conectar com esse papo, mas é um papo comum. Você pegar todo mundo quer opinar sobre tudo. Então, 90% das pessoas não sabem de geopolítica, não entendem? Não adianta. Os animais. Não, cara, o momento que ilustra o momento atual é uma passeata LGBT que vai aderir a uma passeata de apoio ao Hamas. Em Londres. Os caras do Hamas desceram a porrada. Óbvio, os caras odeiam gay. Então, assim, você é gay, você quer apoiar o Hamas que mata gay. Você é um imbecil. Só por ideologia política. Não, você é um imbecil. Aí o cara aqui no Brasil. From the river to the sea. Aí você pergunta, cara, qual é o nome do rio? Não sei. Qual é o nome do oceano? Não sei. O cara não sabe nada. Parceiro, beleza. Você não sabe nada. Você é um acéfalo. Beleza. Com a quantidade de problema que o senhor tem aqui, na sua cidade, você está preocupado com a faixa de Gaza? Ah, velho. Agora teve um bombardeio em Israel, parece que tinham, sei lá, 20 políticos brasileiros lá, o prefeito de Macaé. Tá trancado num bunker. Cara, parceiro, o Rio de Janeiro, mais metade do território é controlado por milícia, traficante, parará. Você está preocupado com o confronto de Israel? Que é uma guerra controlada. Você é um maluco, bicho. Você é um maluco, você é um retardado. Né? Você tem que ser internado. Aí mandaram lá a relação de político. Cara, então, você espera que este cara vá promover alguma mudança? Não vai. O governador da Bahia, que é meu estado, assim, o cara não sabe falar português. Aí esse cara vai comandar um estado. A Bahia, hoje, é o segundo estado mais violento, salvo engano, segundo ou terceiro. Do nada. As facções invadiram, etc. O que acontece? Nada. Está todo mundo pagando essa conta. Então, repito, dado que você está no Brasil, tente votar de forma mais acertada, tente influenciar votos, mas na essência, como é que eu me protejo, como é que eu protejo minha família, como é que eu ganho dinheiro? Boa parte da economia do Brasil é economia informal. Isso que a gente vê um impostrômetro e tal, 2 trilhões, ao que dizem, que você não consegue metrificar, a economia informal é do mesmo tamanho da economia formal. O que eu estou querendo trazer como mensagem? O cara, o gesseiro, você já fez reforma em apartamento. O gesseiro, ele te emitiu nota fiscal? Não. O marceneiro? Não. O mestre de obra? Não. Aí o cara que faz o conserto do portão da garagem da sua casa, do seu prédio? Também não. Aí o cara que está lá na Bahia, o cara tem 20 vacas. As vacas pariram, 20 bezerros. Você acha que esse cara foi pedir uma DARF para pagar ganho de capital? Não, nunca. Então esse dinheiro... Inclusive, se você pedir nota para um cara desse aí, o cara te deixa na mão. Vai embora. Pois é. Então, essa economia informal, ela existe. Por que eu estou contando isso? Porque tem oportunidade na economia informal também. E, de forma oportuna, eu trago esse tema. A gente vê o governo aumentando imposto, desenfreadamente. IOF. Aí tem eu ia falar um palavrão, mas tem uma iluminada da esquerda e me mandou uma mensagem e falou, olha,
você está preocupado porque a offshore agora vai ser tributada? Eu falei, não, seu animal. A questão é, o IOF ele vai impactar as operações financeiras. Todas as empresas fazem operações financeiras. O que isso quer dizer? Que o custo vai aumentar. E você acha o quê? O empresário vai pegar o custo e enfiar no bolso, para chamar de bolso? Não, ele vai repassar. Então, a sociedade vai pagar esse custo. E não, na verdade, quem vai pagar mesmo é o pobre. Então, quando o radar fala, eu vou cobrar do pessoal que mora na cobertura, é uma mistura de idiotice com cinismo e mau-caratismo. E o pessoal da esquerda, não, é isso mesmo, está tributando o rico. Meu parceiro, se você tributou o rico, isso vai voltar para você. Eu estava lendo sobre imposto presumido. Então, existem alguns regimes tributários no Brasil. Um deles é a opção que você pode fazer pelo lucro presumido. Aí você tem 8%, 6%, 10%. Operações financeiras, 38%. Qual é a genialidade do jumento? O cara fala, não, banqueiro ganha muito. Vou tributar o banqueiro 38% que eu sou foda. Inclusive, historicamente, quando o governo gasta muito, ele tributa banco. O que é que ele faz? Repassa. Você acha que o banqueiro vai sentar nessa naba? Lógico que não. Então, se aumenta o imposto pro o cara replica. Então, a gente fica num círculo do Brasil da canetada, onde a gente acha que o Brasil vai ser consertado por uma caneta. Voltando para a Prosolute. A Prosolute compra créditos trabalhistas. Aí tem um jumento lá no Congresso Nacional que ele quer proibir a compra de créditos trabalhistas. Por que não? O deságio é muito alto. O animal, por que o deságio é alto? Porque ele é proporcional ao risco. Se isso aqui funcionasse direito, o juro seria mais baixo. Por sinal, eu, você, ele, quando vai tomar um dinheiro no banco, hoje, a Selic 14, 15, a gente vai tomar 20%, 25%, 30% ao ano. Ao ano. Então, o senhor deveria corrigir as estruturas do Brasil para depois falar, de fato isso aqui está errado. E outra, proíba o crédito trabalhista, a compra do crédito trabalhista, proíba. Agora dê uma alternativa de crédito para esse cara. Não dá, né? Então, famoso, eu quero proteger, mas eu estou ferrando esse cara. Porque se esse cara tivesse uma alternativa de crédito mais barato... Acho que ele ia buscar. Ele buscaria. E outra coisa, a falta de previsibilidade que você falou. Zero. Né? O cara... O tribunal entrou em greve, o juiz ficou doente, o que for. O cara mudou a taxa de correção da noite para o dia. Então, o que acontece com o Brasil hoje? Você se tornou um lugar de negócios oportunísticos. Então, você ficou apertado, você me vendeu o seu carro de 100 mil por 20. Eu tinha 20 mil, eu comprei. Cara, isso não constrói uma sociedade. Isso pode me fazer rico, mas não faz uma sociedade rica. Então, a gente tem problemas estruturais que eu acho que não vão mudar. Dito isso, temos um negócio formal, negócios informais. Ache o seu lugar nessa história. E o seu lugar deve passar, por um processo de venda. Eu acho que hoje todo mundo deveria ser um bom vendedor. Rodrigo, eu sou advogado, eu sou contador. Cara, se esforce. Se esforce em ter um Instagram legal, se esforce em ter um LinkedIn interessante, se esforce em conhecer pessoas que você precisa vender. No Brasil, você precisa vender. As pessoas não vão te procurar de forma automática. 2, você precisa ter flexibilidade. Cara, como é que eu vou me portar nessas situações? Porque você faz tudo ético, moral, legal, e o fiscal vai cobrar propina. Senão ele não vai te dar o alvará que você precisa. Sim. Teve um amigo meu que ele comprou um imóvel ao lado dele para ampliar a casa. Aí ele falou, rapaz, estou aqui pedindo um alvará de demolição, tem 6 meses que não sai. Eu falei, burro é você. Ele falou, por quê? Porque ele está esperando que o Estado funcione. O Estado é falido, está muito ineficiente, muito mais do que nunca. Aí, resumindo, entraram nesse terreno baldio e assaltaram a casa dele. No dia seguinte, ele mandou um vídeo, a galera quebrando tudo na casa. Eu falei, sai o seu alvará? Ele falou, não, foda-se. Então, é uma realidade. Porque o fiscal demora para poder te pedir propina, parará, então é um negócio complicado. Então, você tem que ter flexibilidade para saber, que risco eu vou tomar. Ele tomou o risco de demolir. Cara, depois você comunica, você averba, ou na verdade aqui tinha um risco da casa cair, pega um laudo. Então, assim, vira um país do jeitinho. Dado que você mora aqui, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, você tem que ser um bom vendedor, tem que ter algum nível de flexibilidade, tem que trabalhar mais do que os outros. Se você tem que acordar mais cedo, você tem que dormir mais tarde, é domingo a domingo, e beleza, acha a sua fórmula. Tem a fome, né? Tem a fome. De você, no meio desse desequilíbrio, a vida é um eterno desequilíbrio, como você acha o seu equilíbrio.
Tem hora que você trabalha mais, dá menos atenção para a família. Aí tem um período que você vai dar mais atenção para a família, um pouco menos trabalho. Cara, você vai gerar esses pratinhos conforme a necessidade. Mas o Brasil, você precisa trabalhar mais que os outros, você precisa ter flexibilidade, precisa estar atento a risco, porque vem pedrada de tudo que é canto. Exato. E o combinado não sai caro. Eu, por exemplo, hoje eu faço acordo com a minha família. Ó, esse período eu vou trabalhar mais, esse período eu vou trabalhar menos, vou dar mais atenção e fica tudo certo. Alinho as expectativas, fica tudo certo. É ótimo. Né? E a tecnologia, e aí teve um lado, teve algum saldo positivo no Covid, apesar de ter sido um problema gigantesco, que é o lance das reuniões remotas. Então, eu disse que estava na Itália, fiz muita reunião remota. Então, ninguém mais vê isso como um sinal de desrespeito. Antes, não, era presencial. Você pegava o avião, ia para Belo Horizonte, você desce em Confins, desativaram o aeroporto de Pampulha, que era um aeroporto igual Congonhas, você tem que ir para Confins. Você demora mais Confins, Belo Horizonte, do que São Paulo, Confins, né? A depender do trânsito. Então, você tem muita mobilidade. Você pode estar lá com sua família e falar, pessoal, beleza, estamos aqui uma semana, mas essa manhã aqui eu vou dar uma trabalhada. E o combinado não sai caro. É isso aí. Rodrigo, a gente está chegando no final, agora que começou a ficar bom, a nossa nova Marlene Matos, era outra, hoje a Giovana já está um tempo com a gente, mas é a Marlene Matos aqui do Afoitos. Então ela já falou que o tempo já se esgotou, mas é um prazer te receber aqui e eu espero que você volte, espero que esse podcast reverbere muito para que ele esteja mais motivado a voltar e trazer mais informações para a gente. E queria que você deixasse a mensagem final e também dissesse como participar do grupo, te seguir, contato, o que você quiser, fica à vontade, que aqui a casa é de quem vem ser entrevistado. Beleza. Então, acho que primeiro falar o porquê que eu tenho um Instagram, porquê que eu criei canais de comunicação. Na essência, muita gente legal parou o que estava fazendo para poder me dar bons conselhos. Então, isso foi sempre e será sempre 100% gratuito, de modo que eu possa compartilhar parte do que eu vivo, coisas que eu aprendo, para que mais pessoas possam ser impactadas com mensagens positivas. Então, é um Instagram de fofoca? Não. Instagram para você me ver malhando? Não. A quem interessa a minha musculação do dia? Ninguém. Nem eu me interesso. Quem dirá é outra pessoa. Então, mas, se tiver algo acontecendo, a gente tem uma leitura um pouquinho diferente, a gente conhece um pouco de bastidores. Então, esse é o Instagram, @ROD_Valverde. E desse Instagram a gente criou um grupo de WhatsApp para poder falar com um pouco mais de abertura, ter mais perguntas, respostas, para ter um pouquinho mais de gente trabalhando, inclusive, para que esse conteúdo chegue de uma forma melhor, mas pelo Instagram você também consegue chegar nesse canal ou me manda uma mensagem. E na essência, a gente está aqui para ajudar uns aos outros, a gente está aqui, segundo nosso amigo JC, JC, né? Jesus Cristo, está aqui para amar. Então, se você não vive para servir, você não serve para viver. Então, isso é um pouco da mensagem de que ajude, seja bom, compartilhe. A vida é muito, mas muito mais do que o dinheiro que você fez, o dinheiro que você deixou de fazer, um contrato grande. Cara, isso é parte da equação, mas está longe de ser o todo. Então, esse ecossistema é um ecossistema de pessoas legais que querem falar sobre coisas legais e se ajudar. É isso aí, pessoal. A gente chega ao final do primeiro episódio da 4ª temporada do Afoitos e faça a sua parte, compartilhe, porque um conteúdo desse não tem preço. O cara tirou horas do dia dele para vir aqui compartilhar o conhecimento dele e que para ter acesso você tem que fazer parte de um grupo. Então, assim, não é todo dia que a gente tem acesso a um conteúdo como esse. Então, compartilhe, faça a sua parte, mande para alguém que precisa, clica no sininho lá e faça a sua parte, tá bom? Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado por ter vindo e até a próxima. Valeu, galera. Afoitos!